quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, está começando mais um Piques News. Veja os destaques desta edição. Paraná registra queda de 9,3% no número de homicídios em 2023. Estado teve os melhores resultados na segurança pública dos últimos 5 anos. Também no Paraná, Show Rural 2024 conta com exposição ambiental. Caminho das Águas mostra curso dos rios, forma correta e ecológica de tratar a água e conscientiza sobre a importância da mata ciliar. Concessão do Cais Mauá tem vencedor. Leilão confirma consórcio Pulsa Rio Grande do Sul como novo administrador. Carnaval 2024. Artista usa descoloração contra a discriminação. Iniciativa leva a moda das comunidades cariocas para o mar. Congresso dos Estados Unidos rejeita pacote de ajuda para Israel. 167 democratas votaram contra montante de 17 bilhões de dólares. Corpo de Sebastião Pinheira chega a Santiago, no Chile. Haverá 3 dias de funerais de Estado. Reformas de Milei sofrem revés na Câmara. Lei ônibus voltará a ser discutida em comissão. E você vai ver ainda: geladeiras mais baratas devem sair do mercado. Nova regra do governo federal deve atender critérios de eficiência energética. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O Paraná divulgou os resultados da segurança pública do estado. Os índices foram os melhores dos últimos 5 anos. Foi por meio do combate ao tráfico de drogas que o estado do Paraná buscou reduzir os índices de criminalidade. 80% dos crimes cometidos na região estão relacionados ao uso ou à venda de entorpecentes. O aumento das apreensões são algumas das ações da Polícia Civil para enfraquecer o crime organizado. Só no ano passado foram 100 toneladas, 31% a mais que em 2022. Então, todo o foco da segurança pública passou a ser um trabalho integrado, da divisão de narcóticos, da divisão de homicídios, a polícia militar, um trabalho integrado para desbaratar essas organizações criminosas que são as responsáveis pela maioria dos homicídios. A gente analisa assim que esses integrantes de grupos criminosos, eles não têm apenas um homicídio ou 2 no ano. Muitas vezes eles têm 12, 13, 14. E a prisão rápida deles, a identificação e prisão rápida deles e desbaratar toda a organização criminosa, tira o poder econômico e tira eles das ruas, o que consequentemente cai o número de homicídios e aumenta a solução. Após passar por uma reformulação nos últimos anos, a segurança pública do Paraná alcançou os melhores resultados em números de roubos desde 2019. Foram um pouco mais de 23.500 ocorrências em 2023, contra as quase 49 mil em 5 anos atrás, uma redução de 51%. Em relação a 2022, a diminuição representou 7,6%, em torno de 1.900 roubos a menos que os 12 meses anteriores. Com mais de 163 mil registros, os furtos também apresentaram queda de 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, representando 39 furtos a menos por dia. E nós colocamos mais policiais na rua, que se formaram em setembro do ano passado, graças à contratação do governo do estado, que fortaleceu a corporação. Então, 94 municípios do estado do Paraná que tinham um policiamento compartilhado, hoje passam a ter também um policiamento específico nas suas regiões. Com isso, nós tivemos um acréscimo de viaturas na rua e, com isso, a diminuição do índice de criminalidade. Até 2018, o Paraná estava entre os últimos colocados no índice de solução de crimes no país. Atualmente, o estado é o primeiro colocado. Entre os resultados desse trabalho de investigação e punição dos culpados está a diminuição de homicídios dolosos. Com cerca de 1.800 casos, é o segundo menor índice desde 2009, atrás apenas de 2019. Bom, de modo geral, é toda a reestruturação que houve nas polícias, Foi remodelada toda a segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar. Então, isso fez com que ocorresse uma integração efetiva entre as polícias e a prova é os dados. Estamos trabalhando também com bastante inteligência, com bastante planejamento, bastante tecnologia que nos propiciam aplicar o efetivo nos locais, nos horários onde há maior incidência de crimes.
E em Santa Catarina, a Polícia Civil, com apoio das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro, realizou a Operação Conta Limpa, que identificou uma fraude que consistia na invasão de contas de clientes por meio de phishing, com os criminosos vendendo ativos em renda fixa e também transferindo os lucros para outras contas. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Imbituba, Araranguá e Grande Florianópolis, em Santa Catarina, e em São Paulo, capital, e também no Rio de Janeiro. Os fraudadores conseguiram invadir contas de aproximadamente 80 vítimas no Brasil. Apenas em Santa Catarina, os prejuízos são estimados em mais de 2 milhões de reais. No total, os valores roubados chegam a 10 milhões de reais. As investigações, elas prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos. E o governo do Rio Grande do Sul realizou na terça-feira o leilão de concessão do Cais Mauá, um dos símbolos da capital gaúcha. O certame, realizado na B3, em São Paulo, teve uma proposta do consórcio Pulsa RS, que vai administrar o cais pelo período de 30 anos, com investimentos previstos de mais de 350 milhões de reais para a ampla revitalização e qualificação do local. O próximo passo da concessão será a assinatura do contrato em data a ser definida. A partir da assinatura do contrato, a gente tem aí até 6 meses para serem desenvolvidos os projetos e comecem as obras, as intervenções na revitalização dos armazéns. Serão 350 milhões de reais de investimento apenas na revitalização das áreas do armazém, construção do muro com um novo sistema de proteção contra as cheias, e a partir das entregas que forem efetuadas ao longo dos próximos anos de cada etapa dessa revitalização, é que o parceiro privado vai poder então receber a estrutura das áreas das docas, onde ele terá propriedade para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que ajudam esse empreendedor privado, esse parceiro privado, a viabilizar economicamente todos os seus investimentos. O trecho concedido será da usina do gasômetro até a estação rodoviária de Porto Alegre, com extensão de 3 quilômetros e área de 181 mil metros quadrados. O vencedor da licitação terá o compromisso de, nos 5 primeiros anos de concessão, reestruturar o patrimônio histórico com os armazéns tombados e pórtico central e revitalizar as docas. E na edição do Show Rural deste ano, que ocorre até sexta-feira, em Cascavel, no Paraná, os visitantes podem conhecer a exposição ambiental Caminho das Águas. Uma grande maquete ao ar livre mostra as diferenças de como ficam os cursos dos rios, desde as nascentes, quando são e não protegidas pelas matas ciliares, e os impactos que a falta da preservação causam na qualidade da água. A ação de educação ambiental é uma parceria entre a Sanepar e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Essa proposta de mostrar a maquete representando os dois caminhos da água, um sem a preservação, sem mata ciliar, sem proteção de nascente, né? E a consequência dela, né? E também contrapondo o outro lado, com uma mata ciliar conservada, né? Com uma água de boa qualidade, com a nascente protegida, né? A gente traz também sistema de tratamento de efluentes domésticos como uma alternativa aí para o produtor rural. Poder instalar na sua propriedade, é de fácil instalação, né? Trazendo a importância do saneamento básico. A Eliane é produtora rural em Fernandes Pinheiro. Ela veio visitar a Show Rural e conheceu melhor o caminho e as formas corretas e ecológicas de tratar a água. Ela vai tentar implantar um sistema de tratamento de efluente na propriedade da família. Chamou a atenção a praticidade, é muito prático, muito assim, o problema que a gente tem lá na fazenda, que a gente tem as fossas, né? E sempre tem que chamar o caminhão para vir limpar e tem que esperar a fila. E isso aqui é uma coisa muito interessante, chamou a atenção mesmo. Muito bom, muito prático. Polui o ambiente, é muito legal mesmo. Vamos tentar ver se conseguimos montar lá na fazenda também. A maquete faz sucesso também fora do estado. Um grupo de visitantes de Santa Catarina, atendidos pela Epagre, foi conhecer de perto a iniciativa que busca conscientizar os agricultores e todos os que passam pela feira sobre os cuidados
com as áreas de entorno dos rios. E nós temos essa intenção de justamente vir conhecer experiências que deram certo, e o que nos chamou a atenção justamente foi isso, que o trabalho com proteção de nascentes e efluentes nunca termina. E a ideia foi conhecer, e nos chamou a atenção justamente por ser um trabalho diferenciado, que já teve projeto piloto, está em análise, então para conhecer o que já deu certo para não começar do zero. Então esse foi o nosso interesse, e um trabalho muito legal, muito bonito, estão de parabéns e esperamos que se expanda, né? Porque a ideia é que o nosso ambiente fique cada vez mais propício, melhor, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Hoje a gente, analisando num contexto geral, né, nós recebemos da natureza uma água limpa e potável e devolvemos para ela, às vezes não muito adequada. Então a gente traz toda esse contexto, essa importância, e fazendo com que todo mundo reflita, né, as nossas ações do dia a dia. Terminou hoje em Barcelona o julgamento de Daniel Alves. O ex-jogador brasileiro é acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate. Daniel Alves se emocionou no tribunal e reforçou que a relação sexual ocorreu de forma consensual. A defesa do ex-jogador pede liberdade condicional e absolvição. Não há prazo definido para a apresentação da sentença final. Segundo a imprensa espanhola, a decisão pode sair em um mês. Cabe recurso ainda no Tribunal de Apelação, que é a segunda instância da Justiça espanhola. Ídolo do futebol nacional, o ex-jogador Zico é o novo embaixador do time Brasil e vai acompanhar a delegação nas Olimpíadas de Paris em julho deste ano. O ex-craque disse que ficou muito feliz e sensibilizado com o convite e aceitou de imediato. Para o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, a ideia era ter como embaixador um ídolo do esporte brasileiro que nunca tinha disputado uma Olimpíada. A escolha de Zico foi unanimidade na confederação. E uma iniciativa do artista Maxwell Alexandre levou para o Museu de Arte do Rio de Janeiro a moda das comunidades cariocas. Quem passou pelo local pôde descolorir os cabelos de graça no famoso Nevou e tomar banho em piscinas instaladas na Praça Mauá. Uma forma diferente de entrar no clima do carnaval. A área externa do Museu de Arte do Rio, o Mar, se transformou em um salão de beleza a céu aberto. A iniciativa do artista visual e ativista Maxwell Alexandre descoloria os cabelos e até mesmo barbas e bigodes de quem passasse pelo local. Eu acho que eu prefiro pensar na descoloração como uma afirmação de liberdade frente a qualquer estigma que possa aprisionar o corpo preto. O pratinado é um símbolo, né? Tanto nas favelas quanto na autoestima do povo negro, né? Que sempre foi uma cor que foi negada de certa forma, foi representado como se fosse uma síndrome de vira-lata, e nós podemos pratinar o cabelo como uma revolução, sabe? Sob sol forte, algumas pessoas aguardavam para retocar a descoloração antiga, enquanto outros queriam entrar na moda do Nevou pela primeira vez. Para mim, representa desconstrução. Tem muito dessa linguagem da comunidade, do que é o simbólico, né, e o que a gente traz aqui para o museu, que é uma área cultural. Eu acho que a gente tem que abraçar a cultura como um todo. Além da descoloração global, 14 piscinas infantis removíveis foram instaladas no local como parte da intervenção. O projeto já foi realizado outras vezes e, em 2019, descoloriu cerca de 1.000 cabeças. Às vésperas do carnaval, a neve pode tomar conta de muitos cabelos pela cidade. Também atrai muitos fãs assim, do meu trabalho, né? Mas o mais maneiro também é ver que tem pessoas que realmente não conhecem, não me conhecem, não conhecem minha obra, mas que conhecem a descoloração global como cultura, como fenômeno, e sabe que isso é um fenômeno que se intensifica com a chegada do carnaval
e ver esse evento como uma oportunidade de fazer a descoloração, né? E você vai ver a seguir, maior jardim botânico do Chile é devastado por incêndios florestais. Mais de 130 pessoas morreram vítimas da catástrofe que atinge o país. Geladeiras mais baratas devem sair do mercado. Nova regra do governo federal deve atender critérios de eficiência energética. Norma vai atingir o bolso do consumidor. É depois do intervalo, voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h20. O cortejo fúnebre com os restos mortais do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, chegou à capital Santiago depois de deixar sob aplausos a cidade de Valdívia, no sul do país. O cortejo fúnebre com os restos mortais do ex-presidente Sebastián Piñera deixou nesta quarta-feira a cidade de Valdívia, no sul do Chile, sob aplausos. O corpo do ex-presidente de direita, que governou o Chile por 2 vezes, entre 2010 e 2014 e depois entre 2018 e 2022, foi levado para a capital a 850 quilômetros de distância em um avião da Força Aérea. A bordo estavam ainda a viúva Cecília Moreu, filhos, netos e uma irmã que acompanhava Piñera em suas férias no sul do país. Em Santiago, haverá 3 dias de funerais de Estado. Piñera, de 74 anos, morreu na terça-feira quando o helicóptero que pilotava caiu no Lago Ranco, pouco depois de decolar. O ex-presidente viajava com a irmã Magalena Piñera, o amigo e empresário Ignacio Guerreiro e o filho Batista Guerreiro, que sobreviveram. O Ministério Público investiga as causas do acidente, que aconteceu em dia chuvoso, com vento e nebulosidade. E ainda no Chile, o maior jardim botânico do país não escapou dos incêndios florestais que atingiram Vinha del Mar. Apenas 2% dos 400 hectares do parque saíram intactos. Mais de 130 pessoas já morreram vítimas dos incêndios no país. O maior jardim botânico do Chile respira com dificuldades. Dos 400 hectares, menos de 2% saíram intactos após os incêndios florestais que atingiram Vinha del Mar. O local era conhecido por cerca de 1.300 espécies de plantas e árvores, entre samambaias nativas e exóticas, mirtáceas, cipestres e cerejeira japonesa. Várias delas foram atingidas e uma casa foi queimada, matando uma funcionária e os familiares. Patrícia Araia, responsável pelo viveiro, morreu junto com a mãe e 2 netas. Ela iria se casar nesta semana, mas o fogo não lhe deu chance de escapar.
O jardim vai se recuperar, mas a dor de ter perdido minha parceira e sua família não será apagada, será permanente. Estamos falando de perda de bens, mas acredito que isso será restaurado. Levará mais anos, mas o mais grave é a perda da vida de nossa funcionária que trabalhava na área do viveiro. Segundo Peirano, que é responsável pela unidade de preservação, o fogo nunca se comportou de forma tão errática. Empurrado pelo vento, atingiu até mesmo as árvores mais altas. Em apenas 1 hora, o jardim foi completamente destruído. Animais como marsupiais, raposas cinzentas e pássaros também podem ter sido impactados pelas chamas. Existem 60 trabalhadores que dependem do Jardim Botânico, os que regam, cuidam das árvores, aqueles que trabalham neste momento na limpeza do parque para que as pessoas que amam o Parque Botânico, que eu sei que são muitas, possam voltar e com esses recursos possam nos reerguer. O jardim espera reabrir suas portas ao público em algumas semanas, mas levará 5 anos para recuperar a aparência de antes dos incêndios florestais de 2 de fevereiro. E pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia nesta quarta-feira. Um prédio residencial foi atingido na capital Kiev. Um ataque aéreo da Rússia, que o presidente Volodymyr Zelensky chamou de massivo, deixou mortos e muitos feridos na Ucrânia nesta quarta-feira. Algumas vítimas estavam em um prédio residencial em Kiev, que foi atingido. O ataque aconteceu durante a visita ao país do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que foi levado para um abrigo antiaéreo. Várias ondas de mísseis e drones foram disparados contra diversas regiões do país. Na capital, o alerta antiaéreo foi acionado pouco antes das 6 da manhã no horário local e durou 3 horas. O comandante das Forças Armadas de Kiev afirmou que a Rússia lançou 44 mísseis e 22 drones contra o território ucraniano e que a defesa antiaérea neutralizou 29 mísseis de cruzeiro e 15 drones. O Ministério da Energia informou que linhas de alta tensão foram danificadas e quase 19 mil residências da capital ficaram sem energia elétrica na margem leste do rio Dnieper. As autoridades ucranianas também relataram ataques com mísseis em outras regiões do país, em Lviv, próxima da fronteira com a Polônia. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira uma ajuda de 17,6 bilhões de dólares para Israel. Também na terça, congressistas republicanos fracassaram na tentativa de submeter o secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos a um processo de impeachment. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou uma ajuda de mais de 17 bilhões de dólares para Israel em uma votação em que os republicanos tentaram separá-la do pacote que inclui fundos para a Ucrânia e segurança na fronteira. Um total de 167 democratas votaram contra depois que o presidente Joe Biden ameaçou exercer o veto. Também contou com a oposição de 13 republicanos. Os conservadores, influenciados pelo ex-presidente Donald Trump, querem liberar a todo custo novos fundos para Israel na guerra contra o movimento terrorista Hamas na faixa de Gaza. Também na terça, congressistas republicanos fracassaram na tentativa de submeter do secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a um processo de impeachment devido à crise migratória na fronteira com o México, um tema-chave na campanha para as eleições presidenciais do país. A Câmara dos Representantes votou 2 artigos que acusam o ministro do presidente democrata, Joe Biden, de não fazer cumprir a lei e de ter violado a confiança pública. E depois de chegar a Israel na terça-feira, o presidente argentino Javier Milei revelou planos de mudar a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém. Javier Milei chegou a Israel na terça e anunciou o plano de transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém. Atualmente, a embaixada do país é em Herzliya, perto de Tel Aviv, onde fica a maioria das grandes representações diplomáticas. O presidente argentino afirmou ao chanceler israelense que, com a visita, quer expressar apoio ao povo de Israel e defender a legítima defesa do país diante do Hamas. O movimento terrorista condenou energeticamente os planos de Milei e disse
disse que a transferência seria uma violação dos direitos do povo palestino sobre o território. O economista ultraliberal, que nos últimos anos se aproximou do judaísmo e cujo país abriga a maior comunidade judaica da América Latina, se reuniu hoje com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Depois de deixar o Oriente Médio, Milei vai para a Itália se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano. Ele também vai se reunir com o presidente italiano Sergio Mattarella e com a primeira-ministra Giorgia Meloni. E a chamada Lei Ônibus de Javier Milei voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina. As reformas ultradireitistas do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreram um revés. A chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação por falta de apoio na Câmara dos Deputados. A lei estava em plena votação por artigo, quando o deputado Oscar Zago, líder da bancada governista, pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares, que dessa forma deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Milei reagiu. Em uma rede social, afirmou: nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país. Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da Lei Ônibus. Entre os pontos contestados pela oposição estão a concessão a Milei de poderes delegados por um ano, que permitiriam governar por decreto, e um eventual controle parlamentar. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia deverá retirar de linha as geladeiras com menor eficiência energética. A norma também altera a média de preços para os consumidores. Publicada em novembro de 2023, a resolução divulgada pelo Ministério de Minas e Energia determina que refrigeradores com alto consumo energético sejam retirados de venda. Segundo o governo, a ação busca trazer mais eficiência energética para o país. Responsáveis por até 30% da fatura das residências, a expectativa é que a implementação desta medida resulte em uma economia de até 5% no consumo geral de energia elétrica. A eficiência energética ela pode ser vista como uma fonte de energia, né? Aquela energia que eu deixo de consumir, eu disponibilizo ela no sistema para outro consumidor, para outro cliente utilizar. E o custo disso é muito mais barato do que se o governo fosse investir para construir novas usinas, novas linhas de transmissão, novas subestações. Então, toda ação voltada para a eficiência energética, ela tem um melhor retorno para o governo, né, e para a comunidade, enfim, como um todo, né? E você, agora, o Ministério exige que os fabricantes desenvolvam equipamentos eletrodomésticos com menor consumo, você começa a trabalhar o quê? Diminuir esse percentual que o eletrodoméstico tem na fatura de energia, ou seja, ele vai proporcionar uma redução no consumo de energia na fatura do cliente. A retirada desses refrigeradores menos eficientes ocorrerá em 2 etapas. Os equipamentos com consumo máximo de 85,5% deverão deixar de ser comercializados em dezembro de 2025, enquanto aqueles que apresentam consumo de até 90% terão a comercialização encerrada até 2027. Essa prática de retirada de itens de linha já ocorreu em outros períodos, como na substituição das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, até a chegada das LEDs. Tal prática visa aprimorar o uso da energia. E assim é a indústria, isso movimenta a indústria, o desenvolvimento das indústrias que produzem eletrodomésticos, produzem bens para as pessoas. Isso movimenta, a gente precisa sempre estar melhorando e pensando como será o comportamento do planeta daqui a 30, 40 anos, em função do crescimento da população e pela demanda de energia. Na prática, eficiência energética quer dizer fazer mais com menos. Ou seja, quanto menos energia o equipamento gasta para fazer a mesma função, mais eficiente ele é. Isso pode ser percebido em qualquer eletrodoméstico, desde ventiladores até os refrigeradores. Essas etiquetas fazem a classificação. Quanto mais próximo do A, com 3 sinais de mais, melhor o consumo.
A geladeira, ela trabalha para tirar o calor dela ali de dentro e jogar para o ambiente, né? Então a gente tem o compressor, né? Que é o principal item dentro de uma geladeira que faz esse trabalho, que consome energia, né? A gente tem um gás lá atrás que vai auxiliar nessa troca de calor, né? Mas é o compressor que vai fazer esse gás circular, né? E com isso a gente tem essa troca de calor. Então, quanto mais eficiente for esse compressor, quanto menos energia ele consumir, né, para fazer aquela troca de calor, mais eficiente está sendo a geladeira. A portaria não exige que a população troque os refrigeradores que tem em casa. A norma é válida apenas para a indústria e as lojas que comercializam esses aparelhos. Mas isso também não quer dizer que todas as geladeiras deverão sair de linha. Segundo o Ministério de Minas e Energia, dos 25 modelos de refrigeradores de uma porta, apenas 8 não serão mais comercializados. Nessa loja aqui, por exemplo, de todas essas opções, apenas uma deixará de ser produzida. O gerente desta loja explica que apesar do refrigerador com a melhor eficiência energética ser mais caro, na média acima de R$ 4.000, o mercado deverá se ajustar com o tempo. Temos aí cerca de 35% a 40% dos novos refrigeradores já com o selo de economia e alguns modelos já com a categoria inverter, que é o consumo mínimo, né? Isso é a melhor qualidade em relação ao consumo que a gente tem no mercado. Então a tendência é que, efetivando essa portaria aí, a gente passe a ter ainda mais profundidade e, em consequência, ainda mais preços competitivos, onde uma inverter, uma geladeira com o selo de economia máxima de energia, vai trabalhar cada vez mais parelho com o preço de uma convencional frost free vendida hoje. Com a nova regra, os refrigeradores mais baratos, que são aqueles que acabam gastando mais, irão sair de linha. Em Santa Catarina, a Celesc, que é uma das concessionárias do sistema elétrico, tem desenvolvido alguns programas que auxiliam com subsídios à troca de equipamentos. Se o nosso cliente ele não conseguiu trocar a geladeira, substituir a geladeira, a gente continua com os programas Sou Legal, Tô Ligado. É o nome do nosso programa, onde ele faz a troca dos refrigeradores de alto consumo de energia para modelos inverter, né? E assim a gente encerra o Pix News de hoje. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. Coladinho ao Pix News, você confere hoje mais uma exibição do Lugares do Sul. E na sequência tem Backstage. Vinícius Fernandes recebe a banda de rock nacional de Fala. O programa tá imperdível. E a gente se vê amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Boa noite para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.